Agora eu preciso que a partir de agora ninguém mais ande dentro do templo. E eu preciso que agora você fique com a sua Bíblia aberta no Salmo 137. E eu preciso que agora, em nome de Jesus, você preste total atenção aqui. Nós vamos ter que correr muito na palavra para ministrar a Santa Ceia, porque vocês sabem que nós temos horário para terminar. Então nós vamos ter que correr muito. Eu preciso que vocês me ajudem em nome de Jesus. Amém, queridos? Salmo 137 diz assim: junto aos rios da Babilônia, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos com saudades de Sião. Sobre os salgueiros que ali estavam, nós penduramos as nossas harpas. Penduramos as nossas harpas. Nós nos assentávamos e chorávamos com saudades de Sião. Penduramos as nossas harpas, pois ali aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que nós os alegrássemos. E eles diziam: cantai-nos uma das canções de Sião. Como, pois, cantaremos as canções de Sião em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Se eu não me lembrar de ti, que se apegue a minha língua ao céu da boca. Se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria, que se resseque a minha mão direita, e que eu fique mudo, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Jerusalém, a minha maior alegria. Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós oramos agora no nome de Jesus e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco através desta palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, deixa a Bíblia aberta, preste toda a atenção no que eu quero dizer. Eu faço mais uma vez um pedido, por favor, não ande mais. Eu preciso da sua atenção 20 minutos, não ande mais. E os pais, por favor, queridos, em nome de Jesus, peça ajuda ao diaconato com suas crianças, para que a gente possa entregar a palavra de forma efetiva. Amém? Em nome de Jesus. Meus irmãos, preste atenção. Eu quero explicar a você o que está acontecendo aqui agora nesse texto. Mas olhe para mim. Tem um salmo que fala da alegria do povo judeu quando deixou a Babilônia. Quando eles deixaram a Babilônia e voltaram para Jerusalém, o Salmo 126 reflete a alegria deles. Mas quando termina o salmo, reflete também, retrata também de um lamento, de uma oração, de um clamor deles. Para você entender o Salmo 126, você tem que entender este salmo, o Salmo 137. O Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte a Sião, ficamos como os que sonham. Então a nossa língua se encheu de riso,
e a nossa boca de júbilo cantou. Então entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estamos alegres. Sim, é verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. E agora entra o clamor. Eles dizem assim: restaura, Senhor, as nossas forças, como as correntes do Neguebe. Os que saem semeando, chorando, com lágrimas, com júbilo ceifarão, voltarão com alegria, trazendo os seus feixes. Eles estavam felizes porque eles estavam saindo da Babilônia, depois do cativeiro, e voltando para Jerusalém. Quando chegam em Jerusalém, a cidade arrasada, eles caem em si e fazem um clamor: restaura, Senhor, as nossas forças, como as correntes do Neguebe. Neguebe é um lugar desértico, mas quando a chuva torrencial vem, ele consegue florescer de um dia para o outro. Irmãos, quando passar esta crise, quando passar esta situação, nós vamos ver que grandes coisas Deus fez por nós no meio desta situação. Pastora, mas eu vou ter que recomeçar, eu vou ter que aprender tudo de novo. E aí nós faremos esta oração: restaura, Senhor, a minha força como as correntes do Neguebe. Então, para você entender este salmo, você precisa saber o que está acontecendo aqui no Salmo 137. Por que eles estavam tão alegres? E por que eles entram num clamor tão profundo? Veja bem o que está acontecendo. Preste atenção para você entender. Irmãos, nesse momento aqui, quem está escrevendo o Salmo 137 não está na Babilônia. O texto começa assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos com saudades de Sião. Mas quem está escrevendo isso aqui agora não está lá mais. Ele agora está pós-exílio. Ele agora está em Jerusalém. Ele retornou. Ninguém sabe o nome do escritor do Salmo 137, ninguém sabe. Mas sabe-se, pelo relato dele, sabe-se que ele era um músico. Preste atenção, porque se você perder a introdução, você perdeu tudo. Ele era um músico profissional. Ele era um músico que trabalhava e que servia, e ele recebia do templo de Salomão em Jerusalém. Esse moço, esse ex-exilado que está escrevendo o Salmo 137, ele vivia, ele era sustentado no templo. Ele era um músico profissional. Ele usava a mão direita para dedilhar a harpa e tocar as canções de Sião, para louvor e adoração, para a alegria de Sião. Agora você vai entendendo por que é que ele disse assim: que se resseque a minha mão direita, que a minha mão fique paralisada, atrofiada, que eu fique aleijado, se eu me esquecer de ti, Jerusalém. Você vai ligando os pontos. E aí ele começa a escrever o que aconteceu lá onde? Na Babilônia. Mas o que eles foram fazer na Babilônia? O que os judeus foram, por que eles foram para lá? O que aconteceu que os judeus foram parar na Babilônia? Preste atenção. Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, que reinou 586 anos antes de Cristo na Babilônia, foi um homem cruel. E Nabucodonosor, ele foi para Jerusalém, entrou em Jerusalém e saqueou, destruiu, queimou, arrasou
Jerusalém. Nabucodonosor e o seu exército destruiu Jerusalém. Preste atenção para vocês entenderem a gravidade. Preste atenção. Como é grave isso? Como é que Nabucodonosor entra dentro de Jerusalém? Através dos edonitas. Porque senão ele não teria acesso para entrar em Jerusalém. Mas entre eles, ouça isto, entre eles, de novo, entre eles, conta o segredo da segurança de Jerusalém. Um dos edonitas, que vivia entre o povo de Judá, ele conta o segredo, e aí Nabucodonosor tem facilidade de destruir Jerusalém. Eu quero falar uma coisa para você. Tem gente entre nós, tem pessoas do seu convívio que é usado para destruir a sua vida espiritual. Queridos, nem todo mundo que está perto de nós quer a nossa vitória. Nem todo mundo que está perto de você quer ver você prosperar. Portanto, não conte segredos da sua segurança, seus sonhos para algumas pessoas. E aí Nabucodonosor entra e ele faz uma coisa terrível. Se você perguntar ao povo judeu qual foi o pior massacre da história para os judeus, eles se dividem em dois grupos. Alguns judeus dizem que o pior massacre da história deles foi o massacre do cativeiro da Babilônia. Foi esse que nós estamos estudando aqui agora. Já outros, mais contemporâneos, dizem que o pior massacre foi o Holocausto de Adolfo Hitler. Dois massacres que marcou a história dos judeus. Apesar de tantos, esses dois marcaram a história. Ele fez uma coisa terrível, preste atenção. Nabucodonosor invadiu o templo magnânimo, estupendo, o templo maravilhoso que Salomão construiu, o templo de Salomão. Ele invadiu o templo. Sião é representado pelo templo. Quando eles estavam falando Sião, eles estavam falando sobre o templo, sobre a presença de Deus, sobre a adoração, sobre o lugar santo. Nabucodonosor, além de destruir o templo, além dele destruir o templo, ele cometeu um sacrilégio. Dentro do templo, ele levou os objetos sagrados. Ele roubou os objetos sagrados que tinha no templo e levou para a Babilônia e colocou os objetos sagrados no templo de Baal e Astarote. Os objetos que eram do Deus de Israel, de adoração ao Deus de Israel. Olha para mim que eu quero te entregar um recado. Olha para mim. Irmãos, vocês sabem que no Velho Testamento a presença de Deus, ela vinha através da arca. Quando a arca chegava, eles entendiam que a presença de Deus chegou. A arca representava a presença de Deus. Mas depois, irmãos, agora no Novo Testamento, depois de Jesus, queridos, a palavra de Deus diz para nós que nós somos a arca de Deus, que nós carregamos a presença de Deus, que eu levo Deus onde eu for, que eu represento a presença de Deus.
A palavra de Deus diz para nós, queridos, que Deus não habita mais em prédios feitos por mãos de homens, que o prédio agora é para nossa reunião, o prédio agora é para nossa comunhão, o prédio é para adoração, mas o templo onde Ele habita agora é a nossa vida. Então levanta a mão e diga: eu sou o templo. Diga: eu sou casa de Deus. Mas isso é muito grave. Isso é muito grave. Isso é muito sério. Porque você é casa de Deus. Você representa a presença de Deus. Isso significa que você não pode ir em qualquer lugar. Isso significa que você não pode falar qualquer coisa, que você não pode vestir qualquer coisa. Isso significa, querido, que você deve se manter temente a Deus e ter cuidado onde é que você está carregando e levando a presença de Deus. Porque você é casa de Deus, e dependendo de onde você for, com quem você for, fazer o quê? Dependendo do que for, é um sacrilégio. Quem entendeu? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Irmãos, a Bíblia diz que os homens de Nabucodonosor pegaram os bebês, pegaram as crianças e arremeteram as crianças nas pedras e esmagaram as crianças nas pedras. A Bíblia diz que eles forçaram as mulheres, eles estruparam as mulheres, que eles mataram ao fio da espada os homens, que eles destruíram tudo, que eles pisaram nas raízes, que eles desfizeram da identidade daquele povo. Eles invadiram Jerusalém, que naquele momento, naqueles dias, era a capital de Judá. Queridos, olhem para mim. Os que restaram, porque feliz foi de quem morreu naquele dia, feliz foi de quem foi assassinado naquele dia, porque os que restaram foram levados cativos por Nabucodonosor e todo o exército para a Babilônia. Eles chegaram e ficaram na Babilônia como cadáveres vivos. Eles eram mortos vivos. Eles apanhavam, eles passavam fome, eles passavam sede, eles não tinham honra, eles não, a moral foi destruída, eles não eram mais pessoas. Lá eles morriam um pouco cada dia. E esse cativeiro durou 70 anos. 70 anos esse cativeiro durou. E aí, meu irmão, preste atenção. Você deve estar coçando aí a cabeça e perguntando: pastora, mas eu não estou entendendo. O que está acontecendo? Por quê? Pastora, mas por quê? Se Jerusalém é a terra santa, a cidade de Deus, por quê? Porque Deus permitiu que Nabucodonosor fosse lá e destruísse com tanta crueldade. E talvez você está me perguntando: pastora, mas por que? Se o templo naqueles dias era a habitação de Deus, o povo entrava lá para conversar com Deus, o povo entrava lá para sentir Deus, para adorar, para sacrificar a Deus, por que Deus permitiu que o templo fosse destruído? Por que Deus permitiu que Nabucodonosor roubasse os objetos sagrados do templo? E agora eu peço você que a partir desse momento, você comece a fazer uma analogia com a crise que está instalada no mundo esses dias. Eu quero que você comece a fazer uma comparação com essa pandemia que está instalada no mundo há 4 meses.
ou mais, para nós brasileiros, há 4 meses. Olhe para mim, comece a fazer analogia a partir de agora. Irmãos, quem está aqui além de mim? Porque eu já fiz essa pergunta, eu já me questionei. Por que Deus está permitindo esta crise? Quem já se perguntou? O que Deus quer falar? O que Deus quer tratar? O que Deus quer fazer? Irmãos, todos nós sabemos, o nosso Deus, Ele é muito maior do que essa pandemia, esse vírus, e nada é a mesma coisa para o nosso Deus. Se Ele quiser, Ele sopra, e esse vírus é varrido para o inferno. Mas a pergunta é: por quê? O povo, está sofrendo com esta crise, sofrendo com essa pandemia. Irmãos, preste atenção que eu quero te fazer uma pergunta. Alguém aqui já imaginou, não interessa se você tem 10 anos ou se você tem 80 anos, não interessa a sua idade, mas alguém aqui já imaginou participar de um culto amordaçado, como nós estamos participando hoje? Quem já imaginou que viria para um culto e você teria que estar amordaçado, de boca fechada, com essa máscara prendendo sua respiração? Você já imaginou? Alguém imaginou que ia passar por isso? E a pergunta é: por quê? Irmãos, preste atenção. Aquele povo, o povo de Judá, naqueles dias, eles estavam adorando deuses que não eram o Deus de Israel. Eles estavam vivendo na orgia, na prostituição. Eles estavam vivendo na idolatria, no pecado, na iniquidade, na transgressão. Eles perderam a noção, eles perderam a moral, eles perderam o sentido das coisas. Estavam acontecendo coisas horrorosas, e Deus mandou profetas para falar com eles, e eles maltrataram os profetas, e outros eles mataram. Deus enviou muitas mensagens e eles não visualizaram as mensagens de Deus. Eles perdiam uma guerra atrás da outra e eles não se arrependiam. Eles traziam a arca para perto deles, mas não para arrependimento, para servir de amuleto, para servir de instrumento de boa sorte. Irmãos, eles estavam vivendo pecado após pecado, dia após dia. Então Deus resolve disciplinar o povo. E tem coisas, meus irmãos, que nos acontecem e que você pode ter certeza, é Deus nos disciplinando, porque o Pai que ama, Ele corrige, Ele disciplina. E eu venho ensinando a igreja: não espera Deus disciplinar. Volta, querido, com paixão desenfreada, volta apaixonado por Ele, sem esperar a disciplina dEle. Deus permite Nabucodonosor cometer essa atrocidade para disciplinar o povo. Mas e o templo, pastora? É porque eles estavam entrando no templo de qualquer jeito. Não havia mais reverência, não havia temor. O templo estava abandonado. O templo estava abandonado. E eles pecavam e corria para o templo para sacrificar, pedir perdão, e pedir o sacerdote que entrasse no Santo dos Santos para pedir perdão e a remissão dos pecados, e ficar por isso mesmo, e voltava para o pecado. Não havia mudança de vida. Então Deus permitiu destruir o templo, porque para Deus era a casa de Deus, mas para eles era como se você estivesse sentindo dor e tomasse um Dorflex. E muitas pessoas fazem Deus de Dorflex, de analgésico, fazem Deus de uma dipirona. O negócio ficou muito ruim, corre para a igreja. O negócio está muito ruim, vão para a madrugada, vão para a madrugada de oração. O negócio está muito ruim, vão para o jejum.
Vamos para o clamor, porque tem que ficar ruim para a gente voltar para a oração, porque não sabe voltar por paixão, não sabe voltar por amor. Por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da desonra a Deus, Deus permitiu Nabucodonosor invadir Jerusalém e levar o povo para Babilônia. Irmãos, o que Deus está fazendo nos nossos dias de hoje é a mesma coisa. Deus está chamando a atenção do povo dele. Deus está chamando a atenção do povo dele. Volta para a oração. Reconcilie uns com os outros, reconcilie com o Senhor, reconcilie com a Bíblia. Deus está chamando a igreja para um concerto. Então, irmãos, 70 anos na Babilônia. Esse moço, esse músico que agora está em Jerusalém, ele passa a retratar o que eles estavam vivendo na Babilônia. E aí ele diz assim: as margens dos rios da Babilônia. Olha para mim. Não tem nenhuma palavra na Bíblia que seja por acaso. Guarde isso. Não tem nenhuma palavra na Bíblia que é por acaso. Deus tem propósito em todas elas. Quando o salmista diz assim: as margens dos rios, é porque o judeu tinha tradição, o judeu tinha costume de procurar as margens dos rios, para eles terem tempo de oração, para eles terem tempo de adoração. É como nós, quando a gente se afasta de tudo e de todos e procura um lugar retirado para orar. É como Jesus, que era judeu também. E ele então ia para o deserto, ele ia para os montes, para as vigílias dele. E eles então procuravam as margens, e eles se explicam. Na explicação, eles dizem que eles entendiam que eles estavam ali adorando, e eles estavam ali em oração e choravam, e que aqueles rios passavam e levavam as lágrimas, como levava também os problemas. E aí ele diz assim: as margens dos rios, porque é assim que nós sempre fizemos. Mas tem aqui uma diferença agora. Ele diz assim: as margens dos rios da Babilônia. Ele faz questão de dizer rios da Babilônia, que era o rio Tigre e o rio Eufrates. Não era mais as margens dos rios de Jerusalém. Não era mais as margens do rio Jordão, ou do rio Ava, ou dos rios da Terra Santa. Não era mais, não era mais. Porque agora nós não estamos numa terra nossa. Nós não estamos na nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo que não é a nossa vida. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quantas vezes na sua vida você usou máscara? E aí ele diz assim: junto aos rios da Babilônia, porque nós fomos trazidos para cá. Aqui não é meu lugar, esta não é a minha vida. E ele diz: nós, depois de um dia inteiro de serviço, trabalhamos chicoteados, com fome, íamos para a margem dos rios, e ali tinha que ser um lugar de adoração, de oração, mas nós não conseguíamos orar e nem adorar. Tem um monte de gente aqui nesta noite, que depois que começou essa maldita pandemia, não consegue mais orar, e não consegue mais adorar. E o pior é que tem gente aqui que não estava usando máscara, mas que já estava na pandemia há muitos anos. E como o vírus, ele é altamente contagioso, a apostasia também é. A apostasia também pega. Se você andar com cara frio, você vai ficar frio. Ele vai passar para você toda a incredulidade que ele tem no coração.
Se você andar com uma pessoa que não tem fé, com murmurador, você vai virar um murmurador. Querido, não vai dar tempo mais, mas chega na tua casa e leia o Salmo 137 todo, e estude o máximo que você puder. O Salmo 137 é um salmo de saudosismo, de melancolia, é um salmo de desânimo, é um salmo de murmuração, é um salmo de reclamação, irmãos, e é um salmo que fecha cheio de ódio. Eles desejavam mal para os outros. Eles fecham o salmo dizendo assim: feliz é a pessoa que fizer com seus bebês, que fizer com seus filhos o que vocês, os seus, fizeram com os nossos. Mas a pessoa olhava: que é isso? Eu nem te conhecia. 70 anos tem isso. Eu nem te conhecia. Eu nem em Jerusalém eu não fui. Eu não fiz parte daquele exército. Mas que os seus filhos sejam arremessados na pedra e esmagados pelas pedras. E que as suas filhas sejam estrupadas. Eles tinham ódio, desejo de vingança. E eles não conseguiam mais adorar, eles só conseguiam reclamar e murmurar, porque eles não perdoaram. Já passou tanto tempo, até hoje você tem isso no coração, irmão. Já passou tanto tempo e até hoje você carrega essa mágoa. Existem pessoas que a fala dela, você não precisa ser profissional da saúde mental. Não precisa, você já percebe, é uma fala carregada de ódio, de malquerência, carregada de rancor. E eles ali diziam assim: vem cá, pastor, me ajuda aqui. Eles diziam assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos. E preste atenção, não se assentava desse jeito aqui não. Porque esse jeito aqui é um jeito de assentar para meditar, talvez para lanchar. Não, mas a Bíblia diz assim: nós nos assentávamos. E esse assentar é de desânimo, é de lamento, é de dor, é de paralisia, é de pessimismo, é de reclamação. Esse assentar é de mágoa, é de não fazer nada, é de desistir de tudo. Eles se assentavam e o texto diz assim: e nós chorávamos. Eles não aceitavam ali as margens dos rios para adorar. Não era o rio Jordão, era o Eufrates e era o rio Tigre. Mas independente de onde você estiver, Deus vai estar com você. Seja em Jerusalém, seja na Babilônia, seja na pandemia, ou seja na prosperidade, Deus vai estar com você, pelo amor de Deus. Irmão, pelo amor de Deus, nós nos assentávamos e chorávamos. Preste atenção, querido, a nossa fé não pode ser situacional. Depende da situação, eu tenho fé. A nossa fé, pelo amor de Deus, ela não pode ser circunstancial. Dependendo da circunstância, eu adoro, eu canto, eu sapateio, eu faço. Onde você estiver, você precisa ter tempo de adoração. Você precisa ser servo de Deus onde você estiver. E eles diziam assim: nós chorávamos. Leia a Bíblia, olha para mim. É tão interessante que eles não dizem assim: nós chorávamos com saudades dos carros e dos cavaleiros. Nós chorávamos com saudade da nossa cama macia e limpinha. Nós chorávamos com saudades da nossa comida, do tempero de Jerusalém. Nós chorávamos com saudade da nossa mãe e do nosso pai que foram mortos. Nós chorávamos com saudade das nossas filhas que morreram estrupadas. Eles não falavam isso. Eles falaram assim: nós assentávamos e chorávamos com saudades de Sião, com saudades da presença de Deus.
com saudades do mover de Deus, meu irmão, você está preocupado, estressado, batendo a porta da casa, batendo nos cachorros, porque perdeu o emprego, porque perdeu o carro, porque está de máscara. Mas você já ficou estressado alguma vez? Porque você não está pregando para ninguém? Por alguma vez na sua vida você se sentiu arrasado porque não levou ninguém ao batismo das águas? Porque não discipulou ninguém? Porque você não é mais dizimista nem ofertante, porque quebrou a aliança, porque você cometeu sacrilégio com o corpo? Você já se sentiu arrasado e já chorou porque você não jejua mais? Porque você não ama mais a Bíblia, porque você não estuda mais a Bíblia? Eles sentiam saudades de Sião. Quando eles estavam lá, eles não valorizaram. Vou repetir. Quando eles estavam em Jerusalém, eles não valorizaram. Tudo era banal, era fútil, era comum, mesmice, rotina. Mas quando foram para a Babilônia e quando eles perderam, eles choravam de saudade. Meu irmão, não espera perder. Pelo amor de Deus, não espera perder as coisas que você ama. Não espera perder as coisas. Não espera perder sua raiz. Não espera perder as pessoas que você ama. Não espera perder a presença de Deus para você começar a lamentar. E eles diziam assim: e os opressores que nos trouxeram para cá, Deus te abençoe, pedia assim: cante para nós as músicas que vocês cantavam lá em Sião. O quê? Como nós vamos cantar nessa terra estranha? Nós não vamos cantar. Não, enquanto estiver na pandemia, eu vou ficar quietinho aqui, blá, blá, blá. Não, enquanto estiver na pandemia, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não abandonei o templo, eu não abandonei minha vida, não abandonei. Querido, não espera perder. Tudo que você não respeita, você vai perder. E ele disse assim, ele dá uma declaração de lealdade, e ele invoca uma punição para ele terrível. E ele diz assim: que eu perca a destreza da minha mão direita, que eu perca a habilidade da minha mão direita, que a minha mão direita fique atrofiada, que se resseque a minha mão direita, que eu não toque mais, se eu não me lembrar de ti, ó Jerusalém. Sabe por que ele disse isso? Porque ele dedilhava as harpas. O texto fala assim: ali, junto aos salgueiros, as árvores. E eles falaram salgueiros, de novo, para enfatizar: não estou em Jerusalém. Ele de novo se desculpou, se justificou. Eu peguei a minha harpa e eu pendurei junto aos salgueiros, porque salgueiro era uma árvore típica da Babilônia, porque lá em Jerusalém era a figueira, a oliveira, os cedros, e ele estava falando: não tem aqui figueira, não tem aqui oliveira, essa terra não é minha. Eu peguei a minha harpa e eu pendurei junto a um salgueiro, para que os meus opressores não me peçam que toque. Deixa eu te fazer uma pergunta, Richard. Eles saíram de lá com a roupa do corpo. Eles saíram com a única coisa que eles levaram foi a roupa do corpo. Não deu tempo de pegar o celular. Não deu tempo de levar nada. Eles foram expulsos e foram levados na corrente como animais. Mas uma coisa eles não deixaram para trás: a harpa.
Por quê? Por que eles não deixaram a harpa para trás? Já que acabou tudo, para que eu vou levar a harpa, Danilo? O que era a harpa? O que era a harpa? A harpa era um instrumento de adoração, um instrumento de louvor, e ele era músico, ele era adorador, e um adorador não se separa da adoração. Se você se separou, há muito tempo você não adora, há muito tempo você não glorifica, há muito tempo você não fala em línguas, é porque você não é verdadeiro adorador, porque o verdadeiro adorador é intrínseco, não consegue separar a adoração do instrumento. Eles levaram a harpa, mas se eles levaram, não seria para tocar, Richardson? Mas eles levaram para quê? Para quê? Para que você tem baqueta? Para mexer o angu na sua casa? Para que você tem baqueta? Para quê? Então por que eles levaram? E aí eles dizem assim: nós penduramos o nosso instrumento de adoração. A nossa adoração, ela foi pendurada. A minha pergunta é a seguinte: já que você não vai tocar e nem cantar, quebre a harpa. Quebre sua guitarra. Já que você não vai tocar mais, quebra, você pendurou ela, quebra. Por que eles não quebraram? Então tá bom, joga no rio da Babilônia, no rio Eufrates, no rio Tigre, e deixa as águas levarem. Por que eles não fizeram isso? Eles penduraram. Já tinha 70 anos que eles estavam lá, mas pendurada estava a harpa, sem quebrar, porque no fundo, eles sabiam que aquilo ia passar, e que um dia eles voltariam para Jerusalém, e que eles iam voltar a adorar, porque o verdadeiro adorador não desiste, o verdadeiro adorador não desiste, ele pode até pendurar, mas ele não quebra, ele não quebra. E aí ele diz assim: que se apegue a minha língua ao meu paladar, que a minha língua fique agarrada no céu da boca, e que eu fique mudo, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Quem aqui nesta noite teria coragem de falar isso? Meu Deus, eu prefiro morrer. Se for para te esquecer, eu prefiro morrer. Eu e o Senhor não tem jeito mais de separar. É uma coisa só. Quem aqui tem coragem de dizer: meu Deus, se o Senhor sabe que amanhã eu vou ceder à tentação, e eu vou cair, e eu vou me separar de Ti, eu prefiro que o Senhor me leve hoje. Quem aqui tem coragem de fazer uma oração dessa e dizer: Senhor, se vou para viver sem o Senhor, eu prefiro morrer. Eles choravam. Não era com saudade de pessoas e nem de coisas. Eles choravam com saudade de quem eles eram. Eles choravam de saudade de quem eles foram. Eles choravam com saudade dos cultos. Eles choravam com saudade de Sião, com saudade da presença. Feche os teus olhos. Feche os olhos. Quem vai orar?